Um universo vivo e inteligente, diferentes formas e linhas de inteligência, natureza animada, almas de pedras e almas de árvores, a alma de uma floresta, o eu humano como inteligência coletiva, o homem como um ser complexo, humanidade como ser, a alma do mundo, o rosto de Mahadeva, professor James, e o mundo animado, ideias de Fechner, a Zenda Vesta, a Terra Viva. Se a inteligência existe no mundo, então a inteligência deve existir em tudo, mesmo que seja diferente na sua manifestação. Estamos acostumados a considerar como animados e inteligentes, em um sentido ou outro, apenas aqueles objetos que chamamos de seres, ou seja, aqueles que encontramos análogos a nós nas funções que, aos nossos olhos, definimos como ser animado. Objetos animados e fenômenos mecânicos são para nós, sem vida e desprovidos de inteligência, mas isto não pode ser assim. Somente para a nossa mente limitada, para o nosso poder limitado de comunhão com outras mentes, para a nossa capacidade limitada de analogia, é que a inteligência, e de modo geral, toda a vida mental, se manifesta de certos tipos, definidos de seres vivos, juntamente com os quais existem longas séries de coisas mortas e fenômenos mecânicos. Mas, se não pudéssemos falar uns com os outros, se nenhum de nós pudesse inferir a existência de inteligência e vida mental em outro homem, por analogia com ele, cada um se consideraria apenas um ser vivo e relegaria todas as outras pessoas a uma natureza mecânica morta. Ou seja, só reconhecemos como seres animados aqueles que possuem uma mente acessível à nossa observação na seção tridimensional do mundo, ou seja, seres cuja mente é análoga à nossa. Não sabemos e não podemos saber nada sobre os outros. Todos os seres cujas mentes se manifestam fora da seção tridimensional do mundo são incompreensíveis e inacessíveis para nós. Se entrarem em contato com a nossa vida, somos obrigados a considerar suas manifestações como naturezas mortas e ações inconscientes. Nossa capacidade de analogia está limitada a esta seção. Não podemos pensar logicamente além das condições de uma seção tridimensional. Consequentemente, tudo que vive, pensa e sente de uma forma que não é completamente análoga à nossa, é forçado a aparecer para nós como morto e mecânico. Mas às vezes sentimos vagamente a vida, a emoção intensa que continua nos fenômenos da natureza, e experimentamos uma emocionalidade viva que se manifesta nos fenômenos da natureza que, para nós, está morta. Quero dizer que, por trás dos fenômenos das manifestações visíveis, sente-se o número das emoções. Nas descargas elétricas, nos relâmpagos, nos trovões, nas rajadas e gemidos do vento, são sentidos lampejos de tremores, sensório-nervosos de algum organismo gigantesco. Em certos dias, você sente uma disposição emocional peculiar, típica destes. Há dias cheios de uma estranha mística, dias que têm a sua própria consciência individual e única, as suas próprias emoções, os seus próprios pensamentos. Quase podemos conversar com aqueles dias, e contam-nos que viveram muito tempo, talvez uma eternidade, e que conheceram e viram muitas coisas.
nas mudanças de estação, nas folhas amarelas do outono, com o seu aroma e as memórias que trazem, nas primeiras neves que polvilham os campos e acrescentam ao ar uma frescura e uma vivacidade peculiares, nas águas da nascente, no sol quente e nos ramos que despertam, mas ainda nus, por onde brilha o céu azul, nas noites brancas do norte e nas noites tropicais escuras, úmidas e quentes, cravejadas de estrelas. Em tudo isso estão os pensamentos, os sentimentos, as disposições emocionais, ou mais corretamente, a expressão de sentimentos, pensamentos e disposições emocionais desse ser misterioso que é a natureza. Na natureza, não pode haver nada morto ou mecânico. Se a vida e o sentimento existem, devem existir em tudo. A vida e a inteligência constituem um mundo. Pelo contrário, se olharmos do nosso lado, do lado dos fenômenos, devemos admitir que todo fenômeno, todo objeto tem uma mente. Uma montanha, uma árvore, um rio, os peixes do rio, as gotas d'água, a chuva, uma planta, o fogo, cada um separadamente, deve ter vontade própria. Olhando do outro lado, lado númeno, somos forçados a dizer que cada coisa e cada fenômeno em nosso mundo é uma manifestação em nossa seção de algum pensamento e sentimento incompreensível, pertencente a outra seção e possuindo lá funções que são incompreensíveis para nós. Lá, uma inteligência tal e sua função é tal que aqui se manifesta na forma de uma montanha, outra na forma de uma árvore, na forma de um peixe e etc. Os fenômenos do nosso mundo são muito diferentes, se eles nada mais são do que manifestações em nosso mundo de diferentes seres inteligentes. Então esses seres também devem ser muito diferentes. Entre a mente de uma montanha e a de um homem deve haver a mesma diferença, aquilo entre uma montanha e um homem. Já admitimos a possibilidade de existências diferentes. Dissemos que existe uma casa, e existe um homem, e existe uma ideia, mas todos existem de forma diferente. Se desenvolvermos mais este pensamento, encontraremos muitos tipos de estoques diferentes. A fantasia dos contos de fadas, que anima a todos, dota montanhas, rios e florestas de mentes humanas. Mas isto é tão falso quanto uma negação total da mente numa natureza morta. Os números são tão diferentes e variados quanto os fenômenos que são suas manifestações em nossa esfera. Cada pedra, cada grão de areia, cada planeta tem um número, que consiste em vida e mente, e os conecta com certos todos mais vastos que o cosmos, incompreensíveis para nós. A atividade de vida de unidades separadas pode ser muito diferente. O grau de atividade vital pode ser avaliado do ponto de vista da reprodutividade. Na natureza mineral e inorgânica, esta atividade é tão pequena que as unidades dessa natureza acessíveis à nossa observação não se reproduzem, embora só nos apareçam assim devido à insuficiente amplitude da nossa visão no tempo e no espaço. Talvez, se a nossa visão abrangesse centenas de milhares de anos e todo o nosso planeta ao mesmo tempo, seríamos capazes de ver o crescimento de minerais e metais. Se observássemos desde o interior de 1 centímetro cúbico do corpo humano, desconhecendo a existência do corpo inteiro do homem, os fenômenos que continuam neste insignificante cubo de carne apareceriam como fenômenos elementares da natureza morta. Mas, em qualquer caso,
Para nós, os fenômenos são divididos em vivos e mecânicos, e os objetos invisíveis são divididos em orgânicos e inorgânicos. Estes últimos quebram sem resistência e permanecem os mesmos. Uma pedra pode ser quebrada em duas. O resultado serão duas pedras. Mas se você cortar um caracol em dois, o resultado não será dois caracóis. Isto significa que a mente de uma pedra é muito simples, muito primitiva, tão simples que pode ser quebrada sem sofrer alteração. Mas um caracol consiste em células vivas. Cada célula viva é um ser complexo, muito mais complexo que uma pedra. O corpo do caracol tem a capacidade de se mover, alimentar-se e sentir prazer ou dor, buscar o primeiro e evitar o segundo. E, acima de tudo, a capacidade de se multiplicar, de criar novas formas semelhantes a si mesmo, de combinar matéria inorgânica nestas formas e para colocar leis físicas à sua disposição. Um caracol é um centro complexo de transformação de um tipo de energia física em outras. Este centro tem mente própria. É por esta razão que é indivisível. E a mente de um caracol é infinitamente superior à de uma pedra. Um caracol tem consciência da forma, isto é, a forma de um caracol é, em certo sentido, autoconsciente. A forma de uma pedra não tem consciência de si mesma. Na natureza orgânica, em que vemos a vida, é mais fácil assumir a existência de uma mente. Num caracol, num ser vivo, já não temos dificuldade em admitir um certo tipo de mente. Mas a vida não pertence apenas a organismos separados e indivisíveis. Cada molécula de um organismo é um ser vivo e deve possuir um certo tipo de mente. Cada combinação de células que tem uma função definida também é um ser vivo. Outra combinação superior, um órgão, também é um ser vivo e tem mente própria. A indivisibilidade em nossa esfera é um sinal de uma função definida. Se todo fenômeno em nosso plano é uma manifestação de algo que existe em outro plano, então a indivisibilidade do nosso lado corresponde, evidentemente, à indivisibilidade, isto é, à individualidade daquele outro lado. Divisibilidade do nosso lado denota divisibilidade do outro. A inteligência do divisível só pode manifestar-se numa inteligência coletiva, não individual. Admitimos consciência apenas num organismo total. Mas mesmo um organismo total é apenas uma seção de uma certa magnitude, que pode chamar de vida deste organismo desde o nascimento até a morte. Esta vida pode ser representada como um corpo quadridimensional que se estende no tempo. O corpo físico tridimensional é apenas uma seção do corpo quadridimensional, o Linga Sharira, a imagem de um homem que representamos para nós mesmos, a sua personalidade. É também apenas uma seção da verdadeira personalidade que, sem dúvida, tem a sua própria mente separada. Podemos, portanto, pressupor 3 mentes no homem. A primeira, a mente corporal, que se manifesta nos instintos e no trabalho constante do corpo. A segunda, sua personalidade, o eu mutável e complexo que conhecemos e no qual temos consciência de nós mesmos. E a terceira, a mente de toda a sua vida, um eu maior e superior. No nosso nível de desenvolvimento, essas 3 mentes sabem muito pouco umas das outras e só se comunicam entre si sob o efeito de narcóticos em estados de transe, em estados de êxtase,
em sonhos, em estados hipnóticos e mediúnicos. Além de nossas mentes e daquelas que existem em nós, que não conhecemos, mas que estão inextricavelmente ligadas a nós, também estamos cercados por muitas outras mentes que também conhecemos. Muitas vezes, sentimos essas mentes, elas são constituídas pelas nossas mentes. Entramos em nossa mente como suas partes componentes, assim como outras mentes entram em nossa mente. Essas mentes são os espíritos bons ou maus que nos ajudam ou prejudicam. A família, a comunidade, a nação, a raça, qualquer agregado ao qual pertencemos. Uma unidade agregada possui, sem dúvida, a sua própria mente. Cada grupo de pessoas que tem a sua função separada e está consciente de sua coerência e unidade internas, como uma escola filosófica, uma igreja, uma seita, uma escola maçônica, uma sociedade, um partido e etc. É sem dúvida um ser vivo que possui uma certa inteligência. Um povo, uma nação, é um ser vivo. A humanidade também é um ser vivo. Ele é o grande homem, o Adam Kadmon dos cabalistas. Adam Kadmon é um ser que vive nos homens, incluindo em si a mente de todos os homens. Blavatsky fala sobre isso em seu volumoso trabalho, A Doutrina Secreta. Não é o Adão do pó, do Gênesis capítulo 2, que é feito, então, segundo a imagem divina, mas o divino andrógeno, do capítulo 1, ou Adam Kadmon. Adam Kadmon é a humanidade ou a raça humana, Homo sapiens, um ser com corpo de animal e rosto de um super-homem. Entrando como parte integrante de várias mentes grandes e complexas, o próprio homem consiste em inúmeras mentes grandes e pequenas, muitas das quais, embora existam nele, nem sequer se conhecem, tal como as pessoas que vivem na mesma casa e talvez não se conheçam. No geral, se recorrermos a analogias, o homem tem muito em comum com uma casa repleta dos mais variados habitantes, ou ainda mais, com um grande transatlântico que transporta muitos passageiros casuais. Cada um viajando em direção ao seu destino e com finalidade própria, e incluindo os mais diversos elementos. Cada unidade individual da população deste transatlântico se orienta, considerando-se involuntariamente e inconscientemente o centro daquele navio. Esta é uma imagem aproximadamente verdadeira de um ser humano. Talvez fosse ainda mais apropriado comparar o homem com algum canto distinto da terra, que leva vida própria, com um lago nemoso, cheio da mais variada vida, que reflete o sol e as estrelas e esconde em seus abismos alguns fantasmas incompreensíveis para nós, talvez uma ondina, talvez um duende da água. Se abandonarmos as analogias e passarmos aos fatos reais, na medida em que são acessíveis à nossa observação, é necessário começar com várias divisões algo artificiais do ser humano. A antiga divisão em corpo, alma e espírito tem alguns pontos positivos, mas muitas vezes é enganosa, pois a tentativa de tal divisão produz imediatamente divergências sobre onde termina o corpo e começa a alma, onde termina a alma e onde começa a alma, espírito e etc. Não há linhas divisórias rígidas nisso, nem pode haver. Além disso, ficamos à deriva pelo fato de que o corpo, a alma e o espírito estão opostos entre si, são considerados neste caso como mutuamente hostis. Isto também
está totalmente errado, uma vez que o corpo é a expressão da alma e a alma é a expressão do espírito. É necessário esclarecer os próprios termos corpo, alma e espírito. O corpo é o corpo físico, com sua inteligência pouco compreensível para nós. A alma é a mente estudada pela psicologia científica, ou seja, a atividade reflexa, que é controlada por impressões que vêm do mundo externo e do corpo. O espírito são aqueles princípios superiores que dirigem, ou sob certas condições, podem dirigir a vida da alma. O corpo é o domínio dos instintos e das consciências internas instintivas, de órgãos separados, partes do corpo e de todo o organismo. A alma consiste em sensações, representações, conceitos, pensamentos, emoções e desejos. O espírito é a região do desconhecido. Nas condições habituais da vida interior de um homem comum, o foco de sua consciência, que muda constantemente de um objeto para outro, reside na sua mente. Estou com fome, eu li um jornal, espero por uma carta. Só raramente atinge as regiões que estão abertas às emoções religiosas, estéticas e morais e ao intelecto superior que encontra expressão no pensamento abstrato ligado ao sentimento moral e estético, isto é, a compreensão da necessidade de coordenada, pensamento, sentimento, palavra e ato. Mas normalmente, ao dizer eu, um homem não se refere ao complexo total dos três domínios, mas sim ao que. Nesse momento, está no foco da sua consciência. Eu quero. Estas palavras, que representam o papel mais importante na vida do homem, estão geralmente longe de se referirem simultaneamente a todos os aspectos do seu ser. Via de regra, referem-se apenas a alguma faceta muito pequena e insignificante que, num determinado momento, preenche o foco da consciência e subjuga todo o resto, até que outra faceta, igualmente insignificante, a desaloje. E na mente de um homem ocorre uma mudança interminável de pontos de vista de um objeto para outro. Através do foco da percepção, corre um filme cinematográfico contínuo de sentimentos e impressões, e cada impressão separada determina o eu daquele determinado momento. Deste ponto de vista, a mente de um homem tem sido frequentemente comparada a uma cidade escura e adormecida, no meio da qual as lanternas dos vigias noturnos se movem lentamente, cada uma das quais lança sua luz sobre um pequeno círculo ao seu redor. Esta é uma analogia perfeitamente verdadeira. A cada momento, alguns desses círculos iluminados por aquela luz oscilante entram em foco, enquanto o resto afunda na escuridão. Cada pequeno círculo iluminado representa um eu vivendo sua própria vida, às vezes muito breve. E o movimento continua indefinidamente, ora lentamente, trazendo à luz objetos cada vez mais novos, ou objetos antigos do reino da memória, ora girando, atormentadamente em torno dos mesmos pensamentos persistentes. Este movimento contínuo, que continua em nossa mente, está constantemente mudando de um eu para outro. Talvez isso explique o fenômeno do movimento no mundo visível externo. Intelectualmente sabemos que tal movimento não existe. Sabemos que nos espaços infinitos do tempo tudo existe, que nada acontece, que nada se torna, que tudo é. Mas não vemos tudo de uma vez e por isso parece que tudo se move
cresce, se transforma. Não vemos tudo de uma vez no mundo externo ou no nosso mundo interno, e isso produz a ilusão de movimento. Por exemplo, passamos rapidamente por uma casa e a casa gira à medida que passamos. Mas se pudéssemos vê-la, não com os nossos olhos, não em perspectiva, mas através de algum tipo de visão, simultaneamente de todos os lados, de cima, de baixo e de dentro, não veríamos nenhum movimento ilusório, mas sim veríamos a casa completamente imóvel, como está na realidade. E mentalmente sabemos que a casa não mudou. O mesmo se aplica a todo o resto. O movimento, o crescimento, o tornar-se, que ocorre no mundo que nos rodeia, não é mais real do que o movimento da casa quando passamos por ela, ou o movimento das árvores e dos campos fora da janela, do nosso carro ou do trem, que passa rapidamente. O movimento continua dentro de nós e produz a ilusão de movimento ao nosso redor. O círculo iluminado muda rapidamente, de um eu para outro, de um objeto, tema, representação ou imagem para outro, no foco da consciência. Um eu rapidamente sucede ao outro. A pequena chama da consciência passa de um eu para outro. Este é o único movimento verdadeiro que existe no mundo. Se esse movimento parasse e todos os eus entrassem simultaneamente no foco da percepção, se a luz se expandisse de modo a iluminar simultaneamente para um homem tudo o que ela revela, apenas gradualmente e pouco a pouco, se fosse capaz de abranger com sua mente, de uma vez só, tudo o que entrou em sua percepção e tudo o que nunca é claramente iluminado pelo pensamento, mesmo que afete sua mente, então talvez ele pudesse se encontrar no meio de um universo que continha simultaneamente tudo o que para um homem costuma estar nas profundezas remotas da memória, no passado. Tudo o que está muito distante dele, tudo o que está no futuro. Hinton fala muito bem de seres de outras partes do mundo, pelo mesmo processo pelo qual sabemos que existem outros seres humanos ao nosso redor. Podemos aprender sobre as inteligências superiores que nos rodeiam. Nós os sentimos, mas não temos consciência deles. Para realizá-los, será necessário desenvolvermos nossos poderes de percepção. O poder de ver com o olho corporal é limitado à seção tridimensional, mas o olho interior não é assim limitado. Podemos organizar a nossa faculdade visual no espaço superior e podemos formar conceitos de realidades neste espaço superior, tal como podemos no nosso espaço normal. E isso fornece a infraestrutura para a percepção e estudo desses outros seres, que não o homem. Com referência às coisas mais elevadas da vida, parecemos crianças cegas e desnorteadas. Sabemos que somos membros de um só corpo, membros de uma só videira, mas não podemos discernir, exceto pelo instinto e pelo sentimento, o que é o corpo, o que é a vida. Nossa tarefa é reduzir a limitação de nossa percepção. A natureza consiste em muitas entidades cuja apreensão nos esforçamos. Para este fim, diz Hinton, antes de tudo devemos introduzir conceitos na mente. Novamente, unificar vastos campos de observação sob uma única lei comum. A verdadeira história do nosso progresso intelectual reside no crescimento desses conceitos novos. E quando o novo conceito é formado, ele se mostra muito simples e natural. Perguntamo-nos o que ganhamos e respondemos nada. Simplesmente removemos uma limitação óbvia.
Você pode se perguntar: como entramos em contato com seres superiores hoje? E evidentemente a resposta é: naquelas formas pelas quais tendemos a formar uniões orgânicas, uniões nas quais as atividades dos indivíduos se unem de forma viva. A coerência de um império militar ou de uma população subjugada que não apresenta um núcleo natural de crescimento não é algo através do qual devamos esperar crescer em contato direto com os nossos destinos mais elevados, mas na amizade, nas associações voluntárias e, sobretudo, na família, tendemos para uma vida maior. Assim como, para explorar as estrelas distantes dos céus, é necessário uma organização material particular, que chamamos de telescópio, também para explorar a natureza dos seres, que nos são superiores, é necessário uma organização mental. Devemos preparar a nossa faculdade de pensamento da mesma forma que preparamos uma capacidade visual ampliada. Queremos uma estrutura desenvolvida dentro do crânio para um propósito, enquanto um telescópio externo servirá para outro. Essa animação do universo avança nas mais variadas direções. Árvore é um ser vivo. A bétula, em geral, a espécie, é um ser vivo. Uma floresta de bétulas também é um ser vivo. Uma floresta que contém diferentes tipos de árvores, grama, flores, formigas, besouros, pássaros e animais é também um ser vivo, que vive pela vida de tudo que a compõe, que pensa e sente por tudo que vai constituí-la. Essa ideia é expressa de forma muito interessante no artigo de P. Florensky, Raízes do Idealismo Comuns a toda a Humanidade. Mensageiro Teológico, 1909. Existem muitas pessoas para quem a floresta não é apenas um substantivo coletivo e uma personificação retórica, ou seja, uma pura ficção, mas algo que é único e vivo. A verdadeira unidade é a da autoconsciência. Quer dizer, há muitos que reconhecem a unidade de uma floresta, a alma viva da floresta como uma entidade, o espírito da floresta. Você concorda em reconhecer as ondinas e os espíritos da água, as almas do elemento aquático? A atividade vital de seres compostos como as florestas não é a mesma que a atividade vital das espécies individuais de plantas e animais. A atividade vital das espécies não são o mesmo que a atividade vital de indivíduos separados. Para ser mais exato, a diferença nas funções expressas nas diferentes atividades vitais aponta para diferenças na vida mental dos diferentes organismos. A atividade vital de uma folha de bétula separada é infinitamente abaixo da atividade vital de uma árvore. A atividade vital de uma árvore não é a mesma de uma espécie. E a vida de uma espécie não é igual à vida de uma floresta. As funções destas 4 vidas são totalmente diferentes e as suas inteligências também devem ser correspondentemente diferentes. A inteligência de uma célula individual do corpo humano deve ser tão inferior em comparação com a inteligência do corpo, isto é, a mente física do homem, quanto a sua atividade vital é inferior em comparação com a atividade vital de todo o organismo. Assim, de um certo ponto de vista, podemos considerar o número de um fenômeno com a alma desse fenômeno. Em outras palavras, podemos dizer que a alma escondida de um fenômeno é seu número. O conceito de alma de um fenômeno ou do número de um fenômeno inclui a vida e a consciência e suas funções em seções do mundo incompreensíveis para nós
cuja manifestação em nossa esfera constitui um fenômeno. A ideia de um universo animado leva inevitavelmente à ideia da alma do mundo, um ser cuja manifestação é o universo visível. A ideia da alma do mundo foi entendida de forma muito pitoresca pelas antigas religiões da Índia. O Bhagavad Gita, poema místico, dá uma imagem maravilhosa de Mahadeva, isto é, o grande Deva, cuja vida é o nosso mundo. E Krishna explicou sua doutrina a seus discípulos. Gradualmente os elevou às verdades sublimes que se abriram para ele no relâmpago de sua visão. Quando ele falou sobre Mahadeva, sua voz assumiu um tom mais sério e sua expressão iluminou-se. Um dia, vencido pela curiosidade, Arjuna corajosamente perguntou-lhe: Mostre-nos Mahadeva em sua forma divina. Nossos olhos conseguirão contemplá-lo? Então Krishna começou a falar do ser que respira em todos os seres, em 100.000 formas incontáveis, olhos e rostos que se voltam em todas as direções, mas que, no entanto, os supera todos pela altura do infinito, que em seu corpo imóvel e ilimitado abrange o universo móvel, com todas as suas divisões. Se o esplendor de 1000 sóis irrompesse simultaneamente nos céus, disse Krishna, teria apenas uma leve semelhança com o esplendor do Todo-Poderoso. E enquanto ele falava assim de Mahadeva, um raio tão esplêndido brilhou dos olhos de Krishna, que os discípulos não puderam suportar seu brilho e se prostraram a seus pés. Os cabelos de Arjuna se arrepiaram, e com a cabeça baixa e as mãos postas ele disse: Mestre, suas palavras nos aterrorizam. Não podemos suportar a visão do grande ser que você convocou diante de nós, completamente confuso. Em um interessante livro de palestras do professor James, Um Universo Pluralista, há um sobre Fechner, dedicado a um universo consciente. O idealismo monista comum deixa de fora tudo o que é intermediário. Reconhece apenas os extremos, como se, por trás da primeira face dura do mundo fenomênico, em toda sua particularidade, nada pudesse ser encontrado exceto o Supremo em toda sua perfeição. Primeiro, você e eu, enquanto estávamos nesta sala, e no instante em que vemos abaixo dessa superfície o próprio absoluto inefável. Isso não mostra uma imaginação singularmente indigente? Este corajoso universo não foi criado segundo um modelo mais rico, com espaço para uma longa hierarquia de seres. A ciência materialista torna-o infinitamente mais rico em termos, com suas moléculas, éter, elétrons e tudo mais. O idealismo absoluto, pensando a realidade apenas em formas intelectuais, não sabe fazer com os corpos de qualquer grau e não pode fazer uso de qualquer analogia ou correspondência psicofísico. Fechner, cujos escritos o professor James cita extensivamente, adotou um ponto de vista totalmente diferente. As ideias de Fechner estão tão próximas do que foi dito nos capítulos anteriores que devemos debruçar-nos mais sobre elas. Cito as palavras do professor James. Pecado original, segundo Fechner, do nosso pensamento popular e científico, é o nosso hábito inveterado de considerar o espiritual não como a regra, mas como uma exceção no meio da natureza. Em vez de acreditar que a nossa vida se nutre no seio da vida maior, a nossa individualidade, sustentada pela individualidade maior,
que deve necessariamente ter mais consciência e mais independência do que tudo o que produz. Habitualmente, tratamos tudo fora da nossa vida como se fosse apenas a escória e as cinzas da vida. Ou se acreditamos em um espírito divino, imaginamo-lo, por um lado, como incorpóreo e a natureza como sem alma por outro. Fechner pergunta: que conforto ou paz pode advir de tal doutrina? Antes de seu sopro, as flores murcham, as estrelas se transformam em pedra. Nosso próprio corpo se torna indigno de nosso espírito e afunda apenas na morada das sensações carnais. O livro da natureza torna-se um tomo de mecânica, em que tudo o que tem vida é tratado como uma espécie de anomalia. Um grande abismo de separação se abre entre nós e tudo o que é maior do que nós. E Deus se torna um ninho tênue de abstrações. O grande instrumento de Fechner para verificar a visão à luz do dia é a analogia. Bem, define genialidade como a capacidade de ver analogias. O número que Fechner conseguiu perceber foi prodigioso, mas ele também insistiu nas diferenças. Negligenciar em fazer concessões a estes, disse ele, é a falácia comum do raciocínio analógico. Fechner admite, então, que, uma vez que todo corpo vivo tem uma mente, toda mente também deve possuir um corpo, mas daí não se segue que todos os corpos devam ser semelhantes e que os corpos dos seres de uma ordem superior devam assemelhar-se aos nossos. Nosso corpo se adapta às condições de nossa vida. Outras condições de vida devem gerar outros corpos. As mais vastas ordens da mente marcham com as mais vastas ordens do corpo. Toda a terra em que vivemos deve ter, segundo Fechner, a sua própria consciência coletiva. Assim, cada sol, lua e planeta e todo o sistema solar devem ter a sua própria consciência maior, no qual a consciência da nossa Terra desempenha um papel. Portanto, todo o sistema estelar tem, como tal, a sua consciência, e se esse sistema estelar não for a soma de tudo o que existe, considerado materialmente, então todo o sistema, junto com tudo o que existe, é o corpo da consciência absoluta, totalizada do universo ao qual os homens dão o nome de Deus. Especulativamente, Fechner está bem, um monista em sua teologia. Mas, em seu universo, há espaço para todos os graus de ser espiritual entre o homem e o Deus final, oni-inclusivo. Acredite apaixonadamente na alma da Terra, tratar a Terra como nosso anjo da guarda, humano especial. Podemos orar à Terra como os homens oram aos santos. A sua conclusão mais importante é que a constituição do mundo é idêntica em todo lado. Em nós, a consciência visual trabalha com os olhos, a consciência tátil com a pele, mas embora a pele e os olhos nada saibam das sensações um do outro, eles se juntam e figuram em algum tipo de relacionamento e combinação na consciência mais inclusiva do que cada um de nós chama a si mesmo. De maneira muito semelhante, então, diz Fechner, devemos supor que minha consciência de mim mesmo e a sua consciência de si mesmo, embora em sua imediação permaneçam separadas e nada saibam uma da outra, são, no entanto, conhecidas e usadas juntas em uma consciência superior, a da raça humana, digamos, na qual eles entram como partes constituintes. Da mesma forma, os reinos humano e animal unem-se, como condições de uma consciência de alcance ainda maior,
isto é, combinado na alma da Terra com a consciência do reino vegetal, que, por sua vez, contribui com sua porção de experiência para todo o sistema solar e etc. A suposição de uma consciência da Terra encontra um forte preconceito instintivo. Toda a consciência que conhecemos diretamente parece ser expressa no cérebro. Mas o nosso cérebro, que serve principalmente para correlacionar nossas reações musculares com objetos externos dos quais dependemos, cumpre uma função que a Terra cumpre de uma forma totalmente diferente. Não possui músculos ou membros próprios que lhe pertençam, e os únicos objetos externos a ele são as outras estrelas. A estes, toda sua massa reage com alterações muito requintadas em seu andar geral e com respostas vibratórias ainda mais requintadas em sua substância. Seu oceano reflete as luzes do céu como num poderoso espelho. Sua atmosfera se refrata como uma lente monstruosa. As nuvens e os campos nevados as combinam em branco. As florestas e as flores as dispersam em cores. Interferem na polarização. A absorção desperta sensibilidades em assuntos dos quais nossos sentidos são grosseiros demais para perceber qualquer nota. Para essas relações cósmicas, ela não precisa, então, mais um cérebro especial do que olhos ou ouvidos. Na verdade, nossos cérebros unificam e correlacionam inúmeras funções. Nossos olhos nada sabem sobre o som, nossos ouvidos nada sabem sobre a luz, mas tendo cérebros podemos sentir o som e a luz juntos e compará-los. Deveria cada meio superior de unificação entre as coisas ser uma fibra cerebral literal? Não poderia a mente da Terra conhecer conjuntamente o conteúdo de nossas mentes? Numa página notável, Fechner relata um de seus momentos de compreensão direta da verdade. Uma manhã, saí para passear. Os campos estavam verdes, os pássaros cantavam, o orvalho brilhava, a fumaça subia aqui e ali. Aparecia um homem, havia uma luz, como uma transfiguração em tudo. Apenas um pedacinho de terra. Foi apenas um momento em sua existência, mas à medida que meu olhar a absorveu, cada vez mais parecia não apenas uma ideia tão bonita, mas um fato tão verdadeiro e claro, que ela é um anjo que me leva com ela e me apresenta no céu. Perguntei-me como as opiniões dos homens poderiam chegar ao ponto de julgar a terra apenas como um torrão seco. Mas uma experiência como esta é tomada como fantasia. A terra é um corpo globular e assim por diante, que pode ser encontrado nos armários mineralógicos. O pensamento especial de Fechner é a sua crença de que as formas mais inclusivas de consciência são constituídas, em parte, pelas formas mais limitadas. Não é que sejam a mera soma das formas mais limitadas, assim como a nossa mente não é a soma nua e crua da nossa visão, os nossos sons, mas as nossas dores. Mas, ao adicionar esses termos, ela também encontra relações entre eles e os tece em esquemas, formas e objetos dos quais nenhum sentido, no seu estado separado, conhece qualquer coisa. Da mesma forma, a alma da Terra estabelece relações entre o conteúdo da mente e o conteúdo da sua mente, dos quais nenhuma das nossas mentes separadas tem consciência. Possui esquemas, formas e objetos proporcionais ao seu campo mais vasto, que nossos campos mentais são estreitos demais para conhecer. Para nós mesmos, simplesmente estamos fora de relação
um com o outro, pois estamos ambos ali e diferentes um do outro. Não sabemos o que somos e ela sabe o que somos. É como se todo o universo da vida interior tivesse uma espécie de indicação de direção, uma espécie de estrutura, uma válvula que permita que o conhecimento fluísse apenas em uma direção, de modo que o mais vasto pudesse sempre manter o mais estreito sob observação, mas o mais estreito nunca poderia ter o mais vasto. Fechner compara nossas pessoas individuais na Terra a tantos órgãos sensoriais da alma da Terra. Nós nos juntamos à sua vida perceptiva. Ela absorve nossas percepções em sua vasta esfera de conhecimento e ali as combina com outros dados. As memórias e relações conceituais que foram tecidas em torno das percepções de uma determinada pessoa permanecem na vida mais vasta da Terra, tão distintas como sempre, e formam novas relações. Estas ideias de Fechner são apresentadas em seu livro Zendavesta. Fiz uma citação tão longa do livro do professor James para demonstrar que as ideias sobre o mundo como animado e inteligente não são de forma alguma novos ou paradoxais. Esta é uma necessidade natural e lógica, decorrente de uma visão de mundo mais ampla do que normalmente nos permitimos. Logicamente, devemos admitir diferentes níveis de vida e inteligência em tudo, em toda a natureza imóvel, ou negá-los completamente, até mesmo em nós mesmos.